Você sabia que Diablo tem rancor contra Beretta porque ela foi invocada pelo Rimuru na primeira invocação dele? Tudo isso começou quando Rimuru se encontrou com Shizu lá atrás. Diablo, que observava Shizu do inferno, imediatamente sentiu que Rimuru era quem ele estava esperando e passou então a observar o Slime, sabendo que ele deveria servir a esse grande ser se ele quisesse encontrar a verdade do mundo. Logo, quando Rimuru invocou um demônio no labirinto de Ramírez, era Diablo quem deveria ser invocado ali. Porém, Beretta acabou chegando primeiro e foi invocada com sucesso, o que deixou o Diablo extremamente irritado. Mas não tendo o que fazer, ele decidiu esperar para a próxima invocação, que aconteceu quando Rimuru lutou contra Farmus e evoluiu para um verdadeiro Lorde Demônio. E dessa vez, Diablo fez questão de ser invocado, aniquilando todos os demônios no seu caminho. Entretanto, Diablo não havia esquecido que Beretta tirou sua primeira oportunidade, e por isso ele ainda tinha muita raiva dela, afinal se não fosse por ela, ele já estaria servindo o Rimuru há muito mais tempo. Até mesmo se livrar de Beretta escondido ele tentou fazer, e claro, tudo isso por ciúmes. Mas Beretta, sendo extremamente esperta, disse que este corpo foi Rimuru quem criou, então quebrar ou machucar ele apenas irritaria o Slime, e isso deixou o Diablo ainda mais irritado, mas agora ele não podia fazer nada com Beretta, afinal o corpo dela foi criado por Rimuru. Então aqui vemos pela primeira vez alguém jogando com o Diablo, e apenas Beretta, que é de sua linhagem, pôde fazer isso. Em Tensura, muito conteúdo é deixado de fora ou não apareceu ainda, e é claro que eu venho falar pra você, afinal eu amo essa obra maravilhosa e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que Rimuru quase matou Valgrind, mas também a salvou? Durante a guerra contra o Império do Oriente, Michael, que assumiu o controle de Rudra, começou a controlar todo mundo através de suas habilidades, Valgrind incluída nisso. Sendo controlada, Valgrind atacou Rimuru e Veldora como uma inimiga, onde aqui ela inclusive até mesmo passaria a controlar Veldora também, dando ele para Michael. Porém, Ciel foi capaz de libertar Valgrind do controle de Michael após Rimuru dar a ordem, salvando assim a vida do dragão, já que Michael planejava sacrificar ela para os seus próprios planos de ressuscitar a Veldanava. E Ciel fez isso transformando a habilidade de Valgrind e a evoluindo de uma habilidade angelical para uma habilidade divina, após a fundir com Uriel, porque Michael conseguia controlar usuários de habilidades angelicais, mas com a habilidade divina ele já não consegue mais. E assim Rimuru salvou Valgrind e se tornou o benfeitor dela, algo do qual ela não esqueceria. Em terceiro lugar, você sabia que Granville Hotso tem uma história incrível? Nos tempos ancestrais, Granville chegou a treinar abaixo do Imperador Rudra, além de ser o herói escolhido pela luz no passado. Porém, após treinar com o Imperador, um dia ele deixaria a asa de Rudra para ir proteger a humanidade contra seus inimigos das várias ameaças que existiam. E uma dessas ameaças era a Luminas. Quando eles lutaram, ele perdeu para ela, mas com o tempo eles acabaram chegando em algum entendimento mútuo e se aliaram, meio que chegando em um meio termo onde os dois lados saíram felizes, já que ele percebeu que Luminas é inteligente e dá pra conversar e negociar com ela. Assim, sob a asa de Luminas, Granville criou o Clero dos 7 Dias para ganhar poder na igreja e ficar de olho em tudo, além de, claro, apoiar a criação do Conselho Ocidental, que de certa forma também garantia o seu próprio poder. Dessa forma, a paz foi obtida por milhares de anos, até que a esposa de Granville morreu. Enlouquecendo em seu luto, ele usou magia proibida para ressuscitar ela, e então começou seus planos para dominar a humanidade e o mundo. Dessa forma, ele manipulou os conselhos, os países, a economia, começou a agir como o rei do ocidente, indo contra os planos de Rudra, indo contra Luminas. Para ele tinha um único objetivo, que era se livrar de todos eles e governar tudo. Tudo em ordem de sua grande vingança contra quaisquer malefícios contra a humanidade. Em quarto lugar, você sabia que a história do Imperador Rudra é extremamente triste? Rudra é o imperador
Imperador do Oriente, assim como o primeiro herói escolhido, o herói ancestral. Sendo da época em que Veldanava ainda estava vivo, Rudra o conheceria e se tornaria seu discípulo, aprendendo e se tornando mais forte com a ajuda do próprio deus desse mundo. Mais tarde, ele conheceria Gi, e logo eles começariam sua rivalidade e as lutas pelo poder. Mas, após isso, é quando tudo muda. Após falhar em proteger Veldanava e perder a sua irmã também, já que os dois foram mortos em um atentado de outro país, Rudra entrou em depressão e praticamente um colapso mental. Ele se desestabilizou completamente, perdeu seu chão. A única coisa que ele tinha agora era o seu jogo mundial com o Gi, e assim ele focou tudo nesse jogo. Ele fez esse jogo o seu propósito, a sua motivação para viver. Todo o seu foco, tudo dele estava unicamente ali. E tanto que até o final da série, quando ele morre depois de viver após milhares de anos, ele morreu como o imperador jogando o jogo. Rudra foi realmente alguém que marcou a história do mundo de Tensura, mas a vida dele foi bem trágica. Em quinto lugar, você já se perguntou quem é Maribel Hotso? Essa garota que tem bolado planos contra o Rimuru ao lado do seu avô e até mesmo se infiltrou como espiã em Tempest. Ela é a neta de Granville Hotso, além, é claro, de ser uma reencarnada de outro mundo. Mas não qualquer uma, meus amigos. Ela é uma reencarnada que tem lembranças de sua vida passada, onde ela era a governante da Europa no passado. Ela era alguém bem grande, ela era a governante da Europa, meus amigos. Tem quem diga que ela ou era Elizabeth ou era Vitória, mas aí o autor nunca deixou explícito. Agora ela é a princesa de Siltirotso, sendo da linhagem da realeza, mas o seu poder não para apenas no seu país. Os Hotsos basicamente controlam as nações ocidentais. Eles têm influência em todos os lugares. A maior parte dos países possuem membros da família Hotso entre os mais altos escalões. Alguns países são governados pelos Hotsos que possuem outros nomes. Eles basicamente controlam o Conselho do Ocidente e até mesmo financiaram a Guilda Livre do Yuki. E Maribel, como seu avô, mira em dominar o mundo humano através da economia, sendo ela um gênio quando se trata de finanças. Além disso, ela possui a habilidade única ganância, sendo obviamente dos 7 pecados capitais, que são algumas das habilidades únicas mais poderosas. E essa habilidade faz jus à sua personalidade dominadora e manipuladora, permitindo que ela possa controlar a mente de outras pessoas. Em sexto lugar, você já se perguntou quem é Laplace, o palhaço moderado que é ligado a Clayman, Yuki e Kazarian? Na vida passada de Laplace, ele era o herói escolhido Sarion Greenwald. Exatamente, Greenwald, e o nome dele é Sarion. Ele era o marido de Sylvia e o pai de Eumésia. Exatamente, Eumésia Elru, a imperatriz de Sarion, ela criou a dinastia de Sarion com o nome do seu pai em homenagem a ele. Laplace é o pai de Eumésia. Há muito tempo atrás, Sarion saiu numa jornada para derrotar o dragão do caos, que havia expulsado os elfos de sua terra natal. No caso, esse dragão era o dragão da Milin, que havia expulsado os elfos de sua terra natal, porque os elfos atacaram Milin e ela destruiu eles. Porém, é claro, ele foi derrotado facilmente, afinal um dragão é um dragão. Mas enquanto ele estava morrendo, Kazarian, que anteriormente era Kagale, ofereceu para usar sua magia proibida nele, o nascimento da morte, para transformar Sarion em um homem morto, no caso um morto-vivo, dando a chance que ele continuasse vivo, embora fosse um morto-vivo. Mas porque Kazarian era inexperiente naquela época, Sarion perdeu suas memórias, se tornando um homem novo em folha basicamente, se tornando Laplace. Mas também é por isso que ele é diferente dos outros palhaços moderados. Além de ser o mais forte dos palhaços, ele também não está sob o controle de Kazarian, justamente porque ele era Sarion Greenwald, um herói escolhido, muito poderoso. Então sim, Laplace tem uma baita história de fundo, e a Eumésia tem um pai, só que ele virou um palhaço. Em sétimo lugar, você já se perguntou quem é esse tal de Danhada que tem servido Yuki na última temporada enquanto conspirava com Granbel e o Conselho do Ocidente? Ele é Danhada o Ouro, sendo um dos 3 chefes da organização criminosa do submundo Cerberus, que foi estabelecida por Yuki no Império do Oriente. Ele é um gênio comandante e se disfarça de um mero comerciante para atingir seus planos, principalmente para manipular os outros. Por exemplo, foi ele quem ofereceu seda e tecido de Tempest para Farmos, sedas e tecidos esses que eram caríssimos e de altíssima qualidade. Ele instigou a ganância do
Rei de Farmos para que o Rei de Farmos olhasse para Tempest e falasse eu quero isso, e então começasse a guerra contra Rimuru, embora no fim, é claro, seja Rimuru quem ganhou a guerra. Outro de seus esquemas foi tentar levar Hinata para longe durante a noite do Walpurgis. Ele queria tirar ela do santuário da igreja, já que ele queria que o caminho de Laplace ficasse limpo para o que quer que eles estivessem fazendo lá dentro. Mas ele também falhou com esse plano, e a Hinata ficou na igreja e o Laplace teve que correr dela. Mas embora Danhada seja o subordinado de Yuki, Danhada o Ouro, essa também não é sua identidade original, já que esse é apenas seu disfarce para servir sob Yuki. A sua real identidade é outra, Danhada o Lorde do Punho. Em oitavo lugar, você sabia que Gobwa era uma Goblin originalmente? Ela é a líder do time Kurenai e a mão direita de Benimaru em todos os assuntos militares. Ela é originalmente da Vila dos Goblins, sendo uma Goblin fraca como todos os outros. Mas porque Benimaru evoluiu e se transformou em um Oni, Gobwa seria influenciada, e então em vez de seguir o caminho de evolução comum, que normalmente seria uma Hobgoblin, no caso uma Goblina, ela se tornou um Ogro, uma Ogra no caso. E assim ela ganhou suas características distintas, como seu cabelo colorido, os chifres e a pele avermelhada. E ela foi influenciada pelo Benimaru por causa de toda a admiração que ela tinha por ele, ao lado do seu grande esforço para fazer parte do time militar de Tempest e seguir Benimaru, e claro também o grande crush que ela tinha nele. E seu esforço não foi em vão, já que ela não apenas evoluiu para um ogro, como ela também se tornou a mão direita de Benimaru e a líder do Kurenai. Embora ela também tenha se apaixonado por ele, então teve seu coração partido quando ele se casou com a Mamigia Alves e não com ela. Em nono lugar, você já se perguntou quem é Dino? Esse cara preguiçoso que está sempre cansado e dificilmente sente vontade de fazer qualquer coisa por si mesmo. Seu título é o Governante Adormecido, que basicamente mostra que ele é um preguiçoso, não se levanta nem para governar nesse caso. Porém, para surpreender a todos, Dino no passado era um dos anjos originais. Se existem os demônios primordiais, existem os anjos originais. E ele, como um deles, era o conselheiro-chefe do Veldanava. Dino lutou ao lado de seu deus em várias batalhas, sendo a espada do dragão, e se tornou conhecido como o maior espadachim daquela era. E até hoje ele é o maior espadachim que existe. Um dia então, Veldanava pediria que Dino fosse vigiar a humanidade. E então, enquanto o anjo estava em sua missão, vivendo entre os humanos e os vigiando, a tragédia aconteceu. Veldanava e Lúcia foram mortos por um ataque de uma nação rival a de Rudra. E Dino aqui foi tomado pela raiva, destruindo completamente a nação que foi responsável pelo ataque, mas mesmo se vingando, ele não se sentiu o melhor amigo. Ele apenas ficou perdido, sem propósito, sem um mestre. Então, entrando em desespero, Dino se tornou um anjo caído. E graças às suas duas companheiras que estavam ao seu lado, Dino conseguiu não deixar de existir, já que se não fosse por elas, ele poderia muito bem desaparecer do mundo. E então, ainda nos dias atuais, após milhares de anos, Dino ainda vigia o mundo humano e ainda se sente vazio. E você pode até se perguntar por que ele não serve Milin então, já que ela é a filha de Veldanava. E ele já pensou sobre isso, mas se sentiu estranho. Ele não tinha certeza sobre servir a Dragonoid, então nunca a serviu. Em décimo lugar, e você sabia que Veldora e Dagruel são rivais de muito tempo? No anime, antes do Walpurgis, ele até mesmo cita que um dos Lordes Demônios é alguém com quem ele costumava batalhar várias e várias vezes no passado. E esse é o Dagruel. No passado, eles costumavam lutar muito, tendo várias batalhas e duelos ao longo dos anos, mas nunca houve um resultado. Sempre acontecia empates entre os dois eram muito fortes. Porém, após conhecer Rimuru e se tornar mais poderoso, além de ganhar sua habilidade final, Veldora sentiu certeza e confiança que poderia derrotar Dagruel com sucesso agora. Então passamos para o volume 21 da Light Novel, onde agora Veldora novamente lutaria contra Dagruel, mas em sua forma final, o Ashura, sendo ele um deus gigante da destruição. E aqui a luta deles foi insana, mas igualada. Mesmo quando Ashura usou sua técnica especial e extremamente poderosa para tentar dar insta-kill no Veldora, Veldora nem ligou para esse ataque, sem ser machucado por ele basicamente. Com o tempo, Veldora ganhou vantagem na batalha, e logo ficou claro quem era o vencedor, e Dagruel assumiu que ele perdeu para Veldora. E nesse vídeo você pode conferir mais fatos e curiosidades sobre Tensura, e eu sei que você vai gostar dele, então assiste aí, mas antes se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante, é claro. Agora eu fui.